De nada adianta ler e reler a teoria, ficar marcando com marca-texto o que você acha mais importante, repetir somente os exercícios que o professor já fez na sala de aula, sempre olhando a resposta, porque essas técnicas de estudo são muito passivas. E se você está colocando o seu empenho, o seu esforço nisso, eu sinto te dizer que era melhor você ser preguiçoso e nem estudar, porque não faz sentido. Você não vai conseguir progredir e evoluir na engenharia se você utiliza essas técnicas de estudo que não forçam a sua mente a se lembrar de tudo aquilo que está acontecendo. E eu vou te trazer nesse vídeo os 4 pontos principais que vão fazer você ter resultados muito maiores e manter uma média elevada, mesmo que você seja preguiçoso, porque você vai estudar por menos tempo, mas de uma forma muito mais eficaz, muito mais inteligente, e vai conseguir guardar os conhecimentos, fazer as atividades e exercícios que realmente influenciam no seu resultado e chegar super confiante em uma prova, sabendo que você vai ter um resultado digno de um engenheiro do futuro. Então vamos lá, vamos partir do conteúdo. E só antes, vou fazer um compromisso com você. Se alguma dessas dicas você nunca estudou e realmente vai querer aplicar, porque acha que pode fazer diferença na sua vida, eu te peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque essas são as formas que você tem de falar para mim que realmente eu te ajudei e que eu te transformei de alguma forma. Mas guarde, não precisa clicar agora, só depois que eu te trouxer algum insight, alguma dica diferente que você vai aplicar na sua vida. Vamos lá. O primeiro ponto é, você precisa parar de estudar passivamente e estudar ativamente. E existem algumas técnicas que, combinadas, fazem com que seja impossível você ter resultados ruins. E eu vou te trazer elas aqui agora. A primeira técnica de estudo que você precisa pôr em prática é o Active Recall. Ele, traduzindo para o português, seria uma lembrança ativa. Ou seja, você tem que tentar puxar do fundo da sua mente tudo que você conseguiu realmente guardar daquele conteúdo, daquela disciplina ou daquele exercício específico. E qual que é o problema? Muitas vezes a gente fica lendo e relendo a teoria, a gente já pega a resposta rápido ali quando a gente não consegue resolver, porque a gente tem acesso ou a uma resposta do professor no nosso caderno, ou na internet mesmo, a gente já procura. E isso faz com que a gente ache que está evoluindo, porque a gente consegue copiar ali, mas só copiar não leva isso para a sua mente. A gente consegue ver na curva do esquecimento que com 24 horas você esquece mais de 70%, com uma semana você já esqueceu mais de 90%, e se você não busca repetir aquele estudo e fazer isso de uma forma inteligente, você acaba perdendo o conteúdo e tem que estudar tudo na véspera, naquela correria, e fica super cansado para fazer a prova. Então, qual que é a lógica aqui? Você tem 3 etapas do Active Recall que você tem que fazer no dia da aula. A primeira etapa é a antecipação. Você precisa já chegar na aula sabendo mais ou menos o que o professor vai falar, qual que é o assunto que ele está trazendo ali, quais que foram os últimos exercícios e as últimas teorias que ele passou na aula anterior, para que você não caia ali de paraquedas e tenha um tempo de adaptação. Você já chega mais ou menos sabendo quais que são os rumos que ele vai tomar, quais que são os pontos que podem ser mais difíceis ou mais fáceis, o que você já está entendendo. Enfim, você revisa um pouco do que já passou. O segundo ponto é, faça perguntas em flashcards, que você vai responder posteriormente. O objetivo na aula é só você fazer perguntas. Então, o professor falou alguma coisa importante, alguma coisa que você achou que é interessante dentro da matéria, faça uma pergunta sobre aquilo. Né? Então, vamos supor que o professor explicou o conceito, sei lá, de uma EDO do segundo grau. E aí você coloca, o que é uma EDO do segundo grau? E atrás você coloca a resposta e você vai guardando aquelas perguntas. Em um caderninho assim, pequeno, né, um bloquinho de notas, ou até mesmo no seu bloco de notas do telefone, enfim, cuidado, coloque no offline, porque se você estiver online, com certeza você vai se perder no Instagram, no WhatsApp ou alguma coisa do tipo. Então, seja inteligente. Eu gosto muito de papel porque não tem risco de se perder. Então, você vai fazendo ali perguntas ao longo da aula. Sabe aquele momento que o professor fala, olha, isso aqui vai cair na prova. Esse é o melhor momento para você fazer umas perguntas. Então, se esforce ali para realmente estar prestando atenção e estar fazendo essas perguntas. Por quê? Porque a terceira etapa é você fazer a revisão imediata. Quando você chegar em casa, depois das aulas, você vai buscar responder essas perguntas, né? Como se fosse um flashcard. Então, você lê a pergunta, tenta responder, conseguiu responder, olha a resposta, acertou, coloca no bolo, errou, coloca em outro bolo. Por quê? Porque isso vai mudar quando que você vai tentar responder aquela pergunta de novo. Então, vamos supor que você tem aula de uma disciplina na terça e na quinta. Você vai fazer 2 revisões na semana. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você começa a criar um hábito de estudos e você nunca deixa as coisas acumular demais. Você está sempre acompanhando, você vai se sentir melhor na aula e depois da aula você vai conseguir revisar, vai fazer um exercício
ver se você realmente entendeu. E aí é onde entra o ponto principal aqui. Você tem que estar offline em diversos desses momentos. Muitos desses momentos você tem que estar offline, porque hoje um dos principais motivadores do estudo passivo é a internet. Então você tem que se preocupar. Ah, Juliano, mas eu vou ler um slide no computador. Desliga o Wi-Fi. Ah, Juliano, mas eu não consegui fazer essa questão. Eu pesquiso logo. Não, tenta fazer outras. Às vezes vai ter uma outra parecida que você vai lembrar, porque o professor fez algo mais próximo ali, né? Então você vai lembrar e depois você tenta responder de novo. No final, quando você realmente não tiver conseguido fazer e souber quais questões você não conseguiu fazer, aí você vai pesquisar. E aí você entra em um outro nível de estudo, que seria um bloco de estudo já daquela matéria. Quando a gente trata da revisão imediata, das questões iniciais ali, faça o máximo no offline possível. E aí você criando esse hábito da repetição espaçada, você começa a ter pontos de contato contínuos com as disciplinas. Você começa a aprender, acumula menos, e você chega muito mais pronto na prova. E para dar um salto realmente exponencial no seu estudo, você tem que colocar as revisões gerais de final de semana. Por quê? O que eu indico para os meus mentorados, para os meus alunos? Cara, se você tem 3, 4 horas de aula por dia, por que não manter esse hábito no sábado e no domingo? Principalmente antes, em véspera de provas, em véspera de semanas mais complicadas. Se você estudar de 3 a 4 horas no sábado, de 3 a 4 horas no domingo, são 8 horas de estudo que você tem para se destacar, para revisar tudo que você viu, para não deixar as coisas acumularem, para fazer exercícios maiores, mais complexos, para buscar um exercício diferente do que o professor fez, e normalmente na semana não dá tempo. Eu sei que você quer descansar, que você quer sair com seus amigos, que você quer fazer algumas coisas diferentes, mas eu não estou te pedindo para estudar o final de semana inteiro. Estou te pedindo somente para ter essa mentalidade de que no final de semana você pode construir o seu futuro, utilizando simplesmente as mesmas horas que você gasta numa segunda ou numa terça. Você mantém ali o seu compromisso. Por isso que eu gosto muito de falar que um dos principais hábitos que você tem para se destacar na engenharia é dormir e acordar no mesmo horário, manter um hábito do sono, estar sempre descansado e tentar estudar diariamente, manter essa repetição. Então esse é um primeiro ponto, muito forte. E utilize os finais de semana, utilize essas horas aí. Vai sobrar tempo para você descansar, para você curtir, para você fazer o que você quiser. Mas, pelo menos quinzenalmente, utilize o final de semana para revisões maiores, para grandes blocos ali de resolução de questões, de leitura de uma teoria, de preparação para uma prova que está por vir. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui explicando o que eu faria para eu estudar para uma prova muito difícil. Como que seria a minha antecipação, quais seriam as técnicas que eu colocaria em prática. O segundo ponto, ele é bem próximo do primeiro. Você precisa fazer mapas mentais offline. E o que seria um mapa mental? Seria um momento ali que você tiraria, pegaria uma folha em branco e escreveria tudo que você se lembra daquela aula, daquela disciplina, qual que é a construção que vem sendo feita, quais que são os assuntos que já passou. É você tentar lembrar, igual você tenta lembrar a letra de uma música, por exemplo. Né? Pensa numa música legal aí e tenta falar a letra inteira. Você não consegue. Mas quando você coloca essa música no carro, você canta ela igualzinho o artista está cantando. É porque são as diferenças entre o estudo passivo e o estudo ativo. Quando você tem alguém falando, essa lembrança ela é puxada e você vai conseguindo construir essas conexões. Mas quando você não tem nada que te dá aquele gatilho, que te dá aquela direção, é difícil a sua mente associar e pegar essa lembrança. Ainda mais se ela já tiver esquecido. Então, é importante você entender essas diferenças. E um mapa mental offline, ele te ajuda a ir sempre construindo isso. E você pode usar ele tanto na parte ativa, quanto na parte passiva, uma antecipação para a próxima aula. Então, vamos supor que você fez um mapa mental na segunda e a sua outra aula daquela disciplina na quinta. Você já pega aquele mapa mental, dá uma lida, dá uma estudada, observa o que já passou ali, ficou para trás, e aí você, inclusive, consegue ver também nos slides, ou se o professor já deixou alguma dica sobre o que vai vir, você começa a criar conexões. E é importante que você faça isso diariamente ou a cada 2 dias, porque senão você perde a noção. E quando eu falo de estudos diários, você tem que entender que isso é para te ajudar, é para que demore menos tempo. Se você teve 2 disciplinas no dia, você consegue ali, em 15, 20 minutos para cada uma, já ter feito uma revisão sensacional. Você consegue revisar muita coisa em poucos minutos, quando você tem um pequeno bloco ali de lembrança que você precisa, ainda mais se for no mesmo dia. Agora, quando você deixa para estudar somente a cada 15 dias, ou somente uma vez por mês antes da prova, aí é muita coisa de uma vez só e você já esqueceu muito. Então, essa antecipação e essa repetição, essa rotina de estudo, é que faz toda a diferença e faz com que você estude menos tempo e se
sinta mais inteligente. E a gente passa para a terceira dica, então, que é treine o jogo. Uma coisa que a gente esquece, e que a gente faz muito no ensino médio, no cursinho, mas que parece que a gente cansa, perde a graça ali, é simular provas. Simular realmente, tipo, sem internet, sem consulta, só com a calculadora, só a pergunta ali seca, e você vai e faz ela sem conversar com ninguém, sem procurar resposta nem nada. Isso é o que eu chamo de treino no jogo. Porque às vezes a gente fica treinando o treino. A gente fica só repetindo ali o treino, 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 e chega na hora da prova é totalmente diferente. Vamos supor que você usa um tablet para estudar, e na prova não tem consulta, não pode usar tablet, é na mão. E aí você não sabe mais nem pegar no lápis, não sabe mais nem escrever. Ou então você fica 2, 3, 4 horas tentando resolver uma questão e chega lá na prova você tem que fazer 3 em 1 hora e meia. Então, essa noção da prática é muito importante. Quando você estava no cursinho, estando no vestibular, estando no Enem, você simulava o Enem, colocava um relógio, um cronômetrozinho, fazia o Enem inteiro ali offline, simulava a redação, 1 hora e pouco ali para você fazer uma redação. Eu tenho certeza que você faria isso. Por quê? Porque essa é uma ótima técnica de estudo. Então, por que a gente para de fazer isso? Não faz sentido, não é mesmo? Então, você precisa treinar o jogo. E como que você faz isso? Pega um bizu, uma prova antiga, pega algumas questões do livro, faz um compilado ali de questões e tenta responder elas no offline, numa folha em branco, estruturando como se fosse a prova mesmo, né? Fazendo ali arrumadinho com as explicações. Porque a gente sabe que as provas de engenharia são complexas, são grandes e são pesadas, principalmente quando a gente está tratando de cálculo, geometria analítica, física. Essas questões elas são duras mesmo de ser resolvidas. Então, às vezes, você precisa de várias horas para fazer essa questão. Perfeito. Mas quanto mais você se acostuma a fazer elas com uma certa celeridade ali, melhor você chega na prova. E claro, se você usa muitos meios digitais, computador, tablet, enfim, você precisa testar e treinar a fazer essas questões no papel. E por fim, a última dica é: tenha amigos. Você precisa ter pares. Você precisa ter pessoas que estão fazendo a mesma disciplina que você, que estão conectadas com você, que podem te ajudar a estudar, que podem te desafiar com alguma questão, que podem te dar uma resposta que você não está sabendo. Vocês podem fazer os trabalhos juntos, né? E isso vai criando a amizade. E isso se expande além da sala de aula, o que é muito interessante também. E uma das técnicas mais interessantes é a técnica de Feynman. É quando você tenta explicar algo da forma mais simples possível para alguém entender. Então, isso mostra que você aprendeu a base daquele conhecimento, que você sabe a teoria, né? E sempre que possível, quando for algo mais de resolução mesmo de exercício, busque uma sala, faça esses exercícios no quadro, tente explicar por que você está fazendo cada passo. Isso vai mudar completamente a noção de conhecimento que você tem na disciplina e a sua sensação de preparação para o prova. E se você quiser entender como que eu apliquei esses métodos na minha rotina, na minha vida, e onde que eu fui aprendendo eles, para ir melhorando cada vez mais o meu resultado, para eu chegar com uma média de 90% no final do curso sem nunca ter reprovado e ainda ter conquistado o intercâmbio de duplo diploma, eu deixei uma aula aqui embaixo em que eu gravei te explicando um pouco da minha jornada e como que eu apliquei essas técnicas no meu dia a dia para ser essa pessoa, para ser um engenheiro do futuro que realmente obteve grandes êxitos durante a jornada universitária. Se você quiser aprender a fazer tudo isso e quiser ter um pouco mais da minha ajuda para transformar a sua jornada universitária em um caminho, passo a passo, para ter sucesso profissional, para conquistar o seu estágio ou para conquistar um intercâmbio, eu te convido a clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E se você está partindo para o 2025 com grandes objetivos, com grandes metas, eu te convido a pôr isso em prática e ter mais tempo livre, ter mais tempo para buscar os seus objetivos que vão além da sala de aula. Então, espero que você tenha gostado. Se você não assistiu o meu último vídeo, ele está aqui nesse card. E se você quiser ver toda a playlist do Engenheiro do Futuro, vou colocar aqui em cima. Te espero no próximo vídeo.